Era uma tarde de quarta-feira em Goiânia, e o céu começava a se tingir com os tons alaranjados característicos do pôr-do-sol no Cerrado brasileiro. Leonardo, um dos maiores nomes da música sertaneja do país, dirigia seu carro importado pelas ruas do setor marista após um longo dia de gravações no estúdio. Havia terminado de gravar as últimas faixas de seu novo projeto, um trabalho que celebrava seus mais de 30 anos de carreira. O ar-condicionado do veículo contrastava com o calor abafado que pairava lá fora, típico dos fins de tarde goianos durante o verão. Leonardo estava cansado, mas satisfeito. As músicas tinham ficado exatamente como ele imaginou, e seu produtor estava confiante de que seria mais um sucesso em sua extensa discografia. Parado em um semáforo vermelho, Leonardo tamborilava os dedos no volante ao som de uma música que tocava baixinho no rádio. Foi quando seu olhar capturou uma cena incomum na calçada da Avenida T9. Um menino, que não devia ter mais que 12 anos, estava sentado no meio-fio em frente a uma loja de conveniência fechada. Vestia uma camiseta desbotada do Goiás Esporte Clube, bermuda jeans surrada e chinelos velhos. O que chamou a atenção do cantor, entretanto, foi o fato de que, em meio àquele cenário urbano, o garoto escrevia concentrado em um caderno escolar amassado. O semáforo abriu, mas Leonardo não conseguiu seguir. Algo naquela imagem o intrigou profundamente. Um menino, claramente em situação de rua, absorto em sua escrita, como se nada mais ao redor importasse. Sem pensar duas vezes, Leonardo encostou o carro alguns metros à frente e, observando pelo retrovisor, viu que o menino continuava completamente imerso no que fazia. Com um suspiro, desligou o motor. Seus compromissos poderiam esperar. Havia algo naquela cena que o atraía, uma curiosidade genuína sobre o que aquele garoto estaria escrevendo com tanta dedicação. Era estranho ver uma criança naquela situação com um caderno nas mãos, quando a maioria estaria pedindo dinheiro ou comida. Leonardo desceu do carro, ajeitou os óculos escuros e caminhou na direção do menino. À medida que se aproximava, notou os detalhes. Os cabelos crespos mal cortados, as mãos pequenas e sujas, segurando um lápis já bastante usado, os pés empoeirados nos chinelos velhos. Ao seu lado, uma mochila pequena e surrada parecia conter todos os seus pertences. O garoto estava tão concentrado que não notou a presença de Leonardo até que sua sombra projetou-se sobre o caderno. "Oi, tudo bem?" perguntou Leonardo, com um sorriso amigável. O menino ergueu os olhos, assustado. Por um instante, pareceu não reconhecer o famoso cantor, mas logo seus olhos se arregalaram em uma mistura de surpresa e admiração. Você é o Leonardo", gaguejou, fechando instintivamente o caderno. Leonardo sorriu, acostumado com a reação. "Sou eu mesmo. Como é seu nome?" "Miguel", respondeu o menino, ainda visivelmente nervoso com a presença do ídolo. "Prazer, Miguel. Desculpa interromper, mas eu estava passando e fiquei curioso. Vi você escrevendo tão concentrado. O que está fazendo aí?" Miguel hesitou, segurando o caderno contra o peito como se fosse seu bem mais precioso. "Só escrevendo umas coisas", respondeu, desviando o olhar. Leonardo percebeu o desconforto do garoto. Decidiu mudar a abordagem e sentou-se ao lado dele no meio-fio, ignorando completamente o fato de que sua calça de grife poderia se sujar. "Você gosta de escrever, Miguel?" O menino assentiu, relaxando um pouco. "Gosto muito. Escrevo sempre que consigo." "E você estuda? Vai à escola?" A expressão de Miguel mudou, tornando-se mais fechada. "Ia lá em Aparecida de Goiânia, mas a gente teve que sair de lá." Leonardo compreendeu que havia tocado em um assunto delicado. A história daquele menino provavelmente era como tantas outras que conhecia. Famílias desfeitas, dificuldades econômicas, sonhos interrompidos pela dura realidade brasileira. "Entendi", disse Leonardo, sem pressionar por mais detalhes. "Mas você ainda tem seu caderno, né? Isso é bom. Manter a escrita e os estudos."
Miguel sorriu timidamente. É o que a professora Rita sempre dizia, que eu não podia parar de escrever, porque eu tinha... Como ela falava mesmo? Ah, sensibilidade com as palavras. Leonardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Aquele menino, em situação de rua, ainda se agarrava ao que uma professora havia dito sobre seu talento. Sua professora parece ser muito inteligente, comentou. Será que você me deixaria ler algo que escreveu? Miguel hesitou novamente, mas algo no olhar sincero de Leonardo o fez ceder. Lentamente, abriu o caderno e folheou algumas páginas até encontrar o que procurava. Esse aqui eu terminei ontem, disse, entregando o caderno aberto para Leonardo. O cantor pegou o caderno com cuidado e começou a ler. Era um poema sobre um menino que sonhava em voar, mas cujas asas eram feitas de papel, um papel que se molhava com a chuva e rasgava com o vento. Mesmo assim, o menino do poema não desistia, juntando pedaços de papel de onde encontrasse para reconstruir suas asas, dia após dia. À medida que lia, Leonardo sentia um aperto cada vez maior no peito. A simplicidade das palavras contrastava com a profundidade dos sentimentos expressos. Era honesto, era cru, era real, escrito por uma criança que, mesmo em meio a tantas dificuldades, ainda conseguia transformar sua realidade em arte. Quando terminou a leitura, Leonardo levantou os olhos. Não conseguiu dizer nada imediatamente. Engoliu em seco, sentindo seus olhos marejarem. Ele, que já havia cantado tantas letras emocionantes, que já havia tocado os corações de milhões de brasileiros com sua música, estava profundamente tocado pelas palavras daquele menino de rua. Miguel, disse finalmente, sua voz ligeiramente embargada. Isso é incrível. O menino arregalou os olhos, surpreso com a reação do famoso cantor. Você gostou mesmo? Não só gostei. Isso é muito especial, Miguel. Você tem um dom. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Leonardo antes que pudesse contê-la. Rapidamente, passou a mão pelo rosto, tentando disfarçar a emoção. Mas era tarde demais. Miguel já tinha visto. Por que você está chorando? Perguntou o menino, confuso. Leonardo sorriu, enxugando outra lágrima teimosa. Porque às vezes a gente encontra beleza onde menos espera, respondeu. E isso me lembrou por que comecei a cantar, para contar histórias, para tocar as pessoas, exatamente como você fez comigo agora. O sol se punha definitivamente no horizonte de Goiânia, tingindo o céu de um vermelho intenso. Naquele meio-fio, um improvável encontro entre um dos maiores cantores do Brasil e um menino de rua havia acabado de mudar o curso de duas vidas para sempre. A noite já havia caído completamente sobre Goiânia, quando Leonardo finalmente se levantou do meio-fio. Após ler mais 3 poemas de Miguel, o cantor não conseguia mais esconder sua admiração e emoção. Cada texto revelava não apenas o talento do garoto, mas também fragmentos de sua vida. A mãe, que trabalhava como diarista e adoecera gravemente, forçando-os a deixar o pequeno apartamento que alugavam em Aparecida de Goiânia. O padrasto que havia desaparecido quando as coisas ficaram difíceis, as noites dormindo em abrigos temporários e, eventualmente, nas ruas. Ô Miguel, onde você vai dormir hoje? Leonardo perguntou, observando o céu que agora exibia algumas estrelas, apesar da poluição luminosa da cidade. O menino deu de ombros, fechando cuidadosamente seu precioso caderno. Tem um albergue ali perto do terminal da Praça A. A gente consegue ficar lá quando chega cedo, mas às vezes enche. Aí a gente dorme ali naquela praça. Leonardo sentiu um aperto no peito. O contraste entre o talento extraordinário de Miguel e suas condições de vida era devastador. E sua mãe? Ela está no albergue também? Não, respondeu Miguel, seu olhar se entristecendo. Ela está internada no hospital. Faz 3 semanas já. É câncer. Leonardo fechou os olhos por um momento, processando a informação.
um garoto de 12 anos, sozinho, enquanto sua mãe lutava contra uma doença grave. Era uma história que infelizmente se repetia nas grandes cidades brasileiras, mas que agora tinha um rosto e um nome para Leonardo. Eu visito ela sempre que posso, continuou Miguel. O hospital é longe, mas eu junto dinheiro para o ônibus. Hoje eu não fui porque queria terminar de escrever. E você mostra seus poemas para ela? O rosto de Miguel se iluminou pela primeira vez desde que começaram a conversar. Mostro todos. Ela sempre chora, mas diz que é de alegria. Diz que um dia todo mundo vai conhecer minhas histórias. Leonardo sorriu, sentindo novamente as lágrimas ameaçarem cair. Tomou uma decisão naquele instante. Uma dessas decisões que não passam pelo filtro da razão, mas vêm diretamente do coração. Miguel, você está com fome? O menino assentiu timidamente. Um pouco. Vamos comer algo, então. Conheço um lugar aqui perto que faz um espetinho com mandioca que é uma delícia. Os olhos de Miguel brilharam. E sério mesmo? Claro. E depois, se você quiser, posso te levar até o albergue. Ou melhor ainda, tenho uma ideia. Mas vamos conversar enquanto comemos. Leonardo guiou Miguel até seu carro, observando como o menino hesitou antes de entrar, como se não acreditasse que aquilo realmente estivesse acontecendo. No caminho para a churrascaria, Leonardo ligou para sua esposa, Poliana. Polly, estou levando um amigo para jantar. Sim, é uma longa história. Te conto quando chegar em casa. Não, não se preocupe. Está tudo bem. Só queria avisar que vou demorar um pouco mais. Na churrascaria Fogo de Chão, um estabelecimento simples, mas muito popular no bairro, os funcionários ficaram surpresos ao ver o famoso cantor entrar acompanhado de um menino visivelmente em situação de vulnerabilidade. Leonardo cumprimentou a todos com sua habitual simpatia e pediu uma mesa mais reservada. Miguel parecia constrangido com os olhares, mas Leonardo o tratava com tanta naturalidade que logo o garoto começou a relaxar. Pediram espetinhos, mandioca frita, arroz, feijão tropeiro e suco de cajá. Enquanto comiam, Leonardo continuou a conversa sobre a escrita de Miguel. Há quanto tempo você escreve, Miguel? Desde sempre, respondeu o menino, entre uma garfada e outra de arroz. A professora Rita percebeu que eu gostava de inventar histórias quando eu estava no 3º ano. Ela me deu meu primeiro caderno e disse para eu nunca parar de escrever, mesmo que as coisas ficassem difíceis. E você nunca parou. Nunca, confirmou Miguel. Mesmo quando a gente perdeu a casa, eu só peguei 3 coisas: uma foto da minha mãe, uma muda de roupa e meus cadernos. Leonardo assentiu, admirado com a determinação do garoto. Sabe, Miguel, eu também vim de uma família simples. Não passei pelas dificuldades que você está passando, mas sei o que é ter um sonho e lutar por ele, mesmo quando parece impossível. Miguel parou de comer por um momento, olhando fixamente para Leonardo. É verdade que você começou cantando em barzinhos? Leonardo sorriu. É verdade. Eu e meu irmão Leandro, que já se foi, a gente começou do zero. Cantávamos em bares, festas de aniversário, onde nos deixassem cantar. E como vocês conseguiram ficar famosos? Com muito trabalho, persistência e um pouco de sorte também, mas principalmente acreditando no nosso sonho, assim como você acredita no seu. Miguel sorriu, voltando a comer com entusiasmo. Leonardo o observava, uma ideia formando-se em sua mente. Aquele menino precisava de ajuda, mas não apenas de um prato de comida ou algumas notas de dinheiro. Ele precisava de uma oportunidade real. Após o jantar, quando Miguel já havia devorado inclusive uma sobremesa de pudim, Leonardo expôs sua ideia. Miguel, eu queria te fazer uma proposta, mas antes preciso saber uma coisa. Você gostaria de continuar estudando? Mais que tudo, respondeu o menino sem hesitar. Mas é difícil, sem ter onde morar direito, sem material. E se eu pudesse ajudar com isso? Se conseguíssemos um lugar para você ficar, materiais, uma escola. Os olhos de Miguel
se arregalaram. Como assim? Leonardo respirou fundo. Tenho uma casa de apoio para jovens talentos em Goiânia. É um projeto que mantenho há alguns anos, mas sem muito alarde. Jovens que querem seguir carreira na música, nas artes. Lá eles têm moradia, alimentação, estudo e orientação. Você poderia ficar lá, continuar seus estudos e desenvolver ainda mais sua escrita. Miguel ficou em silêncio, processando a informação. Mas... e minha mãe? Perguntou finalmente. Sua voz quase um sussurro. Leonardo sorriu gentilmente. Vamos visitar ela amanhã, os dois juntos. Vou ver como posso ajudar com o tratamento dela também. Existem fundações, hospitais particulares com os quais tenho contato. Não posso prometer milagres, Miguel, mas posso prometer que vou fazer o possível para ajudar vocês dois. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel. Não eram lágrimas de tristeza, mas de uma emoção que o garoto provavelmente nunca havia sentido antes. Esperança. Por que você está fazendo isso por mim? Perguntou entre soluços. Você nem me conhece. Leonardo estendeu a mão e tocou o caderno de Miguel, que repousava sobre a mesa. Nas suas palavras me tocaram, Miguel. Me fizeram lembrar porque a arte é tão importante. Ela conecta pessoas, conta histórias, transforma vidas. Suas palavras transformaram algo em mim hoje, e agora quero ajudar a transformar sua história. Naquela noite, enquanto dirigia para a casa de apoio com Miguel adormecido no banco do passageiro, Leonardo refletia sobre os caminhos misteriosos do destino. Se não tivesse parado naquele semáforo, se não tivesse notado aquele menino escrevendo, quantos talentos como Miguel estavam por aí, invisíveis nas ruas das grandes cidades brasileiras, esperando apenas uma oportunidade. Chegando à casa de apoio, uma construção ampla e acolhedora no setor Jaó, Leonardo acordou Miguel gentilmente. O menino esfregou os olhos, ainda sonolento, e observou o lugar com curiosidade. Chegamos, Miguel. Esse vai ser seu novo lar, pelo menos por enquanto. O coordenador da casa, Marcos, já os esperava na entrada, avisado por Leonardo sobre a chegada do novo residente. Mesmo sendo tarde da noite, ele recebeu Miguel com um sorriso caloroso e mostrou-lhe o quarto onde dormiria. Um espaço simples, mas limpo e confortável, com 2 camas. A outra pertencia a Gabriel, um jovem violinista de 14 anos, que já dormia profundamente. Ao ver a cama arrumada, com lençóis limpos e um travesseiro macio, Miguel não conseguiu conter as lágrimas novamente. Leonardo colocou a mão em seu ombro, compreendendo a emoção. Amanhã começamos uma nova história, Miguel. Agora, descanse. Enquanto voltava para sua própria casa, Leonardo sentia uma paz que há muito não experimentava. Em sua carreira de mais de 3 décadas, havia conquistado praticamente tudo o que um artista poderia desejar: fama, fortuna, reconhecimento. Mas naquela noite, o sorriso esperançoso de um menino de rua parecia valer mais que todos os discos de ouro em sua parede. Ao chegar em casa, encontrou Poliana ainda acordada, esperando por ele. E então, qual é essa longa história que você ia me contar? Perguntou ela, curiosa. Leonardo sorriu, seus olhos ainda úmidos de emoção. Uma história sobre um menino com asas de papel que, mesmo sob a chuva, nunca deixou de tentar voar. Na manhã seguinte, Leonardo acordou mais cedo que o habitual. Mesmo após anos de sucesso e uma rotina que muitas vezes incluía noites em estúdio e shows até a madrugada, ele raramente se levantava antes das 9. Mas naquele dia, às 7 horas, já estava de pé, tomando café e organizando mentalmente os próximos passos. Poliana, sua esposa, juntou-se a ele na cozinha espaçosa de sua mansão no Alphaville Flamboyant, um dos condomínios mais exclusivos de Goiânia. Você vai mesmo visitar o hospital hoje? Perguntou ela, servindo-se de uma xícara de café. Leonardo assentiu. Prometi ao Miguel. Quero conhecer a mãe dele, entender melhor a situação. Na noite anterior, após retornar da casa de apoio, Leonardo havia contado tudo a Poliana. O encontro com Miguel,
os poemas que o emocionaram, a decisão de ajudar o garoto. Ela, que já estava acostumada com o coração generoso do marido, apoiou sua decisão imediatamente. Você acha que consegue transferi-la para um hospital melhor? Leonardo suspirou. Vou tentar. Tenho alguns contatos na Santa Casa e no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Se o caso for realmente grave, como Miguel disse, talvez consigamos um tratamento mais especializado. Às 9 horas, Leonardo chegou à casa de apoio. Encontrou Miguel já acordado, vestindo roupas novas, provavelmente fornecidas pela casa, e com o cabelo úmido de um banho recente. O menino parecia outra pessoa, mais limpo, mais descansado, quase irreconhecível se não fosse pelo olhar. Aquele mesmo olhar intenso e sensível que havia capturado a atenção de Leonardo no dia anterior. Bom dia, Miguel! Dormiu bem? O garoto sorriu, ainda um pouco tímido. Dormi, sim. Fazia tempo que eu não dormia numa cama de verdade. A simplicidade da declaração atingiu Leonardo como um soco no estômago. Quantas noites aquele menino havia passado ao relento? Quantos outros ainda passavam? Que bom! Está pronto para irmos ver sua mãe? Miguel assentiu vigorosamente, pegando seu caderno, o mesmo caderno amassado do dia anterior, que parecia nunca deixar suas mãos. Quero mostrar para ela onde estou ficando agora. Ela vai ficar feliz. No caminho para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás, Hugo, onde a mãe de Miguel estava internada, Leonardo aproveitou para conhecer mais sobre a história do garoto. Descobriu que seu nome completo era Miguel Santos Oliveira, que havia completado 12 anos há apenas 2 meses, e que sua mãe, Marta Oliveira, trabalhava como diarista desde que ele se entendia por gente. E seu pai? Miguel, você o conheceu? O menino balançou a cabeça negativamente. Minha mãe disse que ele foi embora antes de eu nascer. Nunca nem vi uma foto dele. Leonardo assentiu, sem pressionar mais sobre o assunto. E na escola? Você ia bem? O rosto de Miguel se iluminou. Ia. Sempre tirava notas boas, principalmente em português. A professora Rita dizia que eu era o melhor aluno que ela já teve. E os amigos? A expressão do garoto mudou ligeiramente. Tinha alguns. Mas depois que a gente perdeu a casa e eu parei de ir para a escola, acho que eles já esqueceram de mim. Leonardo sentiu novamente aquele aperto no peito. Um menino brilhante, com tanto potencial, que quase havia se perdido nas ruas de Goiânia. Por um acaso do destino, ou talvez algo mais, seus caminhos haviam se cruzado. Agora, ele estava determinado a fazer a diferença na vida de Miguel. Chegando ao Hugo, a recepcionista reconheceu imediatamente o famoso cantor. Muitos outros pacientes e visitantes também o notaram, alguns pedindo fotos e autógrafos. Leonardo atendeu a todos com sua habitual simpatia, mas deixou claro que estava ali a serviço de uma visita importante. Ao chegarem ao quarto onde Marta estava internada, Leonardo pôde entender melhor a gravidade da situação. A mulher, que não devia ter mais de 35 anos, parecia muito mais velha devido à doença. Magra, com a pele amarelada e os cabelos ralos, estava conectada a diversos aparelhos. Ao ver o filho, seus olhos cansados ganharam um brilho momentâneo. Miguel, meu filho, sussurrou, estendendo a mão fraca. Miguel correu para abraçá-la com cuidado para não desconectar nenhum dos tubos e fios. Leonardo ficou à distância, dando-lhes um momento de privacidade. Observou como o menino falava animadamente com a mãe, mostrando-lhe o caderno, contando sobre a casa onde estava ficando agora. Quando Miguel finalmente mencionou Leonardo, apontando para ele, Marta voltou seu olhar cansado para o cantor. Seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Leonardo? Perguntou, incrédula. O cantor? Leonardo se aproximou, sorrindo gentilmente. Olá, Marta. É um prazer conhecê-la. Mãe, ele leu meus poemas, exclamou Miguel, excitado. E ele chorou. O Leonardo chorou com meu poema. A expressão de Marta era uma mistura de surpresa, confusão e emoção. Como?
Como vocês se conheceram? Leonardo explicou brevemente o encontro do dia anterior, elogiando o talento de Miguel e explicando que o havia levado para a casa de apoio que mantinha para jovens talentos. Seu filho tem um dom extraordinário, Marta. Um dom que precisa ser nutrido e desenvolvido. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto da mulher. Eu sempre soube, sempre disse a ele. Mas nunca imaginei que alguém como você perceberia isso. Talento verdadeiro não passa despercebido, respondeu Leonardo, e eu quero ajudar Miguel a desenvolver esse talento. Mas também quero ajudar você, Marta. A mulher o olhou, confusa. Me ajudar? Como? Para começar, entendendo melhor sua condição. Você se importa se eu conversar com seu médico? Marta assentiu, ainda parecendo não acreditar na situação. Leonardo saiu do quarto e, usando sua influência, conseguiu uma reunião imediata com o oncologista responsável pelo caso de Marta. O diagnóstico era grave, câncer de pâncreas em estágio avançado. O médico foi sincero ao dizer que o hospital estadual estava fazendo o possível, mas que os recursos eram limitados e as chances de recuperação pequenas. Determinado, Leonardo fez algumas ligações. Primeiro para seu próprio médico em São Paulo, depois para um amigo que era diretor de um renomado hospital privado em Goiânia. Após explicar a situação, conseguiu o que parecia impossível: a transferência de Marta para o hospital israelita Albert Einstein, em São Paulo, já no dia seguinte, com todas as despesas cobertas por uma fundação de apoio a pacientes com câncer, da qual Leonardo era um dos principais doadores. Quando voltou ao quarto e compartilhou a notícia, Marta não conseguiu conter as lágrimas. "Por quê?" perguntou ela, entre soluços. "Por que está fazendo isso por nós?" Leonardo olhou para Miguel, que observava a cena com os olhos arregalados. "Porque seu filho me mostrou, com suas palavras, que ainda há muita beleza neste mundo, e que essa beleza merece ser preservada e celebrada." Naquela tarde, enquanto Miguel ficava com a mãe, Leonardo tratou de todos os preparativos para a transferência. Também entrou em contato com uma escola particular próxima à casa de apoio, garantindo uma bolsa de estudos para Miguel. Por fim, contratou uma assistente social para ajudar com a documentação necessária e garantir que todos os direitos de Marta e Miguel fossem respeitados durante esse processo. Ao retornar ao hospital no final do dia, encontrou Miguel lendo um poema para a mãe, um novo poema, escrito naquele mesmo dia, sobre esperança e novos começos. Leonardo ficou à porta, não querendo interromper o momento. E mesmo quando a noite parece não ter fim, o sol sempre nasce de novo, trazendo luz para os cantos mais escuros do mundo. Lia Miguel, sua voz infantil carregada de emoção. Marta ouvia com os olhos fechados, um sorriso sereno em seu rosto cansado. Quando o filho terminou, ela abriu os olhos e viu Leonardo à porta. "Entre", chamou ela, com uma voz fraca mas decidida. Leonardo se aproximou. Ouviu o final. "Foi lindo, Miguel." O menino sorriu, orgulhoso. "Escrevi hoje de manhã, antes de vir para cá." Marta olhou para Leonardo, seus olhos mais lúcidos do que estavam pela manhã. "Nunca vou poder agradecer o suficiente pelo que está fazendo", disse ela. "Mas quero que saiba de uma coisa. Meu Miguel não é só um bom escritor. Ele é um bom menino. Tem caráter, tem coração. Sempre foi assim, mesmo nas piores situações." Leonardo assentiu. "Eu sei. Dá para ver isso nos olhos dele e nas palavras que ele escreve. Promete que vai cuidar dele, caso eu não..." "Mãe", interrompeu Miguel, angustiado. "Não fala assim. Você vai ficar boa. O Leonardo conseguiu um hospital melhor, com médicos melhores." Marta sorriu, acariciando o rosto do filho. "Claro que vou, meu amor. Mas é bom saber que você vai estar bem cuidado enquanto eu me recupero." Leonardo sentiu um nó na garganta. Não podia prometer milagres, mas podia prometer que Miguel nunca mais estaria sozinho. "Vou cuidar dele, Marta. Você tem minha palavra." No dia seguinte, Marta foi transferida para São Paulo em um avião particular. Miguel ficou em Goiânia, na casa de apoio,
iniciando seus estudos na nova escola. Leonardo estabeleceu uma rotina. 3 vezes por semana, Miguel visitava a mãe em São Paulo, sempre acompanhado por alguém da equipe de Leonardo ou pelo próprio cantor, quando sua agenda permitia. Foi um período de adaptação para todos. Miguel, acostumado à liberdade das ruas, precisou se ajustar à rotina estruturada da escola e da casa de apoio. Mas sua dedicação aos estudos e, principalmente, à escrita, impressionava a todos. Seus professores logo perceberam o que Leonardo havia visto naquele primeiro encontro: um talento excepcional, uma sensibilidade rara. Quanto a Leonardo, aquele encontro casual havia mudado algo profundo em sua visão de mundo e de sua própria carreira. Começou a se envolver mais ativamente em projetos sociais, especialmente aqueles voltados para crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Sua casa de apoio, que antes operava discretamente, ganhou mais investimentos e expandiu suas atividades. Uma noite, cerca de 2 meses após o encontro com Miguel, Leonardo estava em seu estúdio em casa, trabalhando em uma nova música, quando seu telefone tocou. Era o médico de Marta em São Paulo. O tratamento estava sendo mais difícil do que o esperado. O câncer havia se espalhado mais do que imaginavam inicialmente. Marta precisaria de uma cirurgia delicada, com altos riscos, mas que poderia lhe dar mais tempo de vida. Leonardo sentiu o peso daquela notícia. Como dizer isso a Miguel? O garoto estava florescendo. Suas notas na escola eram excelentes, seus textos cada vez mais profundos, sua adaptação à nova vida surpreendentemente boa. Essa notícia poderia desestabilizá-lo completamente. Após desligar o telefone, Leonardo permaneceu em silêncio por longos minutos. Finalmente, chamou Poliana e compartilhou as notícias. Juntos, decidiram que seriam honestos com Miguel, mas também lhe dariam todo o apoio necessário durante esse momento difícil. No dia seguinte, Leonardo foi pessoalmente à escola de Miguel. Esperou o término das aulas e, quando o menino saiu, o chamou para uma conversa. Escolheram um banco em uma praça próxima, sob a sombra de uma grande mangueira. "Miguel", começou Leonardo, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "recebi uma ligação do médico da sua mãe ontem." O rosto do garoto imediatamente se contraiu em apreensão. Ela piorou. Leonardo respirou fundo. "A situação é complicada, e Miguel. O câncer se espalhou mais do que eles pensavam inicialmente. Ela vai precisar fazer uma cirurgia difícil." Miguel abaixou a cabeça, seus dedos apertando instintivamente o caderno que, como sempre, carregava consigo. "Ela vai morrer?" perguntou, sua voz quase inaudível. Leonardo colocou a mão em seu ombro. "Os médicos estão fazendo tudo o que podem. Essa cirurgia pode ajudá-la a ter mais tempo e qualidade de vida. Mas preciso ser honesto com você. É uma situação grave." Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Miguel, caindo sobre a capa do caderno. Leonardo o abraçou, permitindo que o garoto chorasse em seu ombro. "Posso ir vê-la?" perguntou Miguel, entre soluços. "Claro. Vamos hoje mesmo. Já providenciei tudo." Naquela tarde, voaram para São Paulo. No hospital, encontraram Marta mais debilitada, mas ainda lúcida. Quando viu o filho, sorriu fracamente. "Oh, meu pequeno escritor", sussurrou ela. "Veio visitar sua mãe?" Miguel correu para abraçá-las e com cuidado. "Mãe, o Leonardo me contou sobre a cirurgia." Marta lançou um olhar para o cantor, que permanecia próximo à porta. Não havia recriminação em seus olhos, apenas gratidão pela honestidade. "É verdade, filho. Vou fazer uma cirurgia grande. Mas os médicos aqui são os melhores do país. Sabia?" O Leonardo garantiu isso. Miguel se sentou ao lado da cama, segurando a mão da mãe. "Escrevi uma coisa para você", disse ele, abrindo o caderno. "Posso ler?" Marta assentiu, seus olhos já marejados. Miguel começou a ler um texto que não era exatamente um poema, mas uma carta. Uma carta de um filho para sua mãe, expressando todo o amor, toda a gratidão, todo o medo de perdê-la.
Leonardo, ouvindo da porta, não conseguiu conter as próprias lágrimas. Quando Miguel terminou, Marta o puxou para um abraço apertado, ignorando a dor física que isso lhe causava. Meu filho, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas sei que você vai ficar bem. Você tem um dom que vai te levar longe, muito mais longe do que eu jamais poderia imaginar. Miguel chorava silenciosamente. Eu não quero ir longe sem você, mãe. Eu sempre vou estar com você, respondeu Marta, colocando a mão sobre o caderno. Aqui, nas suas palavras, nas suas histórias, e aqui, continuou tocando o peito do filho, no seu coração. Leonardo observava a cena, sentindo-se ao mesmo tempo intruso e parte fundamental daquela história. Decidiu dar-lhes um momento a sós e saiu do quarto, indo até a sala de espera do hospital. Ali, sozinho com seus pensamentos, Leonardo refletiu sobre como sua vida havia mudado desde aquele encontro casual em um semáforo de Goiânia. Ele, que já tinha praticamente tudo o que o dinheiro podia comprar, descobrira uma riqueza diferente, a riqueza de fazer a diferença na vida de alguém. Seus pensamentos foram interrompidos quando seu celular tocou. Era seu produtor, lembrando-o do show beneficente que faria em Brasília na semana seguinte. Leonardo havia quase esquecido desse compromisso. Sim, claro, estarei lá, confirmou. Mas, antes que o produtor desligasse, teve uma ideia. Espera, quero fazer uma mudança no repertório. Quando voltou ao quarto de Marta, encontrou mãe e filho conversando baixinho. Miguel lia para ela trechos de seus novos poemas. Leonardo sorriu, observando a cena por um momento antes de entrar. Miguel, chamou ele, tem um show em Brasília na semana que vem. Um show beneficente. Gostaria que você fosse comigo. O menino o olhou, surpreso. Eu? No seu show? Leonardo sorriu. Não só no meu show. Quero que você suba ao palco comigo, Miguel. Quero que leia um de seus poemas para o público. Os olhos de Miguel se arregalaram. Mas vai ter muita gente. Eu nunca... Vai ter muita gente, sim. E todos eles precisam ouvir suas palavras, Miguel. Eu já ouvi. Sua mãe já ouviu. Agora é hora do mundo ouvir. Marta, da cama, sorriu fracamente. Vai, filho. Mostre a eles o que você sabe fazer. Miguel olhou da mãe para Leonardo, ainda hesitante. E se eles não gostarem? Leonardo riu suavemente. Miguel, eu já cantei para estádios lotados, para presidentes, para milhões de pessoas pela TV. E posso te garantir uma coisa. Quando as palavras vêm do coração, como as suas, as pessoas sentem, e elas vão amar. Naquela noite, voltando para Goiânia, Miguel estava quieto no avião, pensativo. Leonardo respeitou seu silêncio, sabendo que o garoto processava muitas emoções ao mesmo tempo. A preocupação com a mãe, o nervosismo com a ideia de se apresentar em público, talvez até a insegurança sobre seu próprio talento. Quando já estavam chegando, Miguel finalmente falou. Leonardo, posso te perguntar uma coisa? Claro, Miguel. Por que você realmente parou naquele dia? Você podia ter seguido em frente. Ninguém ia te culpar. Leonardo pensou por um momento antes de responder. Sabe, Miguel, depois de mais de 30 anos de carreira, é fácil se acostumar com o sucesso, com os aplausos, com o reconhecimento. É fácil começar a achar que você já viu tudo, que já sentiu tudo. Mas naquele dia, quando vi você escrevendo, tão concentrado, algo me disse que ali havia algo especial, algo que eu precisava conhecer. Miguel assentiu, pensativo. E você não se arrepende? De ter parado, de ter se envolvido com os nossos problemas? Leonardo sorriu, colocando a mão no ombro do garoto. Miguel, em toda a minha vida, cantei centenas de músicas. Ganhei dezenas de prêmios. Fiz shows para milhares de pessoas. Mas nada, absolutamente nada, me deu a satisfação que senti ao ver você ler aquele primeiro poema. Naquele momento, lembrei por que a arte existe. Para conectar pessoas, para mudar vidas. Você mudou a minha, sabia? Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas.
Eu mudei a sua vida, mas você é o Leonardo. Você é famoso, rico e você é Miguel, respondeu Leonardo, sorrindo. Um menino que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, nunca deixou de acreditar no poder das palavras. Isso, meu jovem, vale mais que qualquer fama ou dinheiro. Na semana seguinte, no grande show beneficente em Brasília, Leonardo subiu ao palco diante de mais de 20.000 pessoas. Após cantar alguns de seus maiores sucessos, pediu silêncio ao público. Hoje, quero compartilhar com vocês algo muito especial, disse ele ao microfone. Há alguns meses, encontrei um jovem talento nas ruas de Goiânia. Um menino que, mesmo enfrentando as maiores dificuldades, nunca deixou de sonhar, nunca deixou de criar. Suas palavras me emocionaram profundamente e tenho certeza que vão emocionar vocês também. Com vocês, Miguel Santos Oliveira. O público aplaudiu, curiosos, enquanto Miguel subia timidamente ao palco, seu inseparável caderno nas mãos. Vestindo roupas simples, mas elegantes, o menino parecia outro comparado àquele que Leonardo encontrara no meio-fio semanas atrás. Boa noite, disse Miguel ao microfone, sua voz tremendo ligeiramente. Meu nome é Miguel, tenho 12 anos e escrevo poemas desde que me lembro. Esse que vou ler agora se chama Asas de Papel. E assim, diante de milhares de pessoas, Miguel começou a ler o mesmo poema que havia tocado Leonardo naquele primeiro encontro. Sua voz, inicialmente hesitante, foi ganhando força à medida que as palavras fluíam. O público, que inicialmente conversava baixinho, foi gradualmente silenciando, capturado pela sinceridade e profundidade daquelas palavras. Quando Miguel terminou, houve um momento de silêncio absoluto no estádio. Então, como uma onda, os aplausos começaram, crescendo até se tornarem uma ovação de pé. Muitos choravam, tocados pela história do menino que, com asas de papel, nunca desistia de voar. Leonardo, ao lado de Miguel, tinha lágrimas nos olhos. O menino olhou para ele, surpreso e emocionado com a reação do público. Eu disse que eles sentiriam, sussurrou Leonardo. Aquela noite marcou o início de uma nova fase na vida de Miguel. Após a apresentação, diversas editoras entraram em contato, interessadas em publicar seus poemas. Programas de televisão queriam entrevistá-lo. Escolas queriam que ele falasse para seus alunos. Mas em meio a toda essa movimentação, a notícia que Miguel mais esperava finalmente chegou. A cirurgia de sua mãe havia sido um sucesso. Ainda havia um longo caminho de recuperação pela frente, mas os médicos estavam otimistas. Quando Miguel foi visitá-la após a cirurgia, levou consigo uma surpresa: o contrato para a publicação de seu primeiro livro, Asas de Papel, que seria lançado no ano seguinte. Marta, ainda fraca, mas com os olhos brilhando de orgulho, abraçou o filho. Eu sempre soube, Miguel. Sempre soube que suas palavras levariam você longe. Miguel sorriu, segurando a mão da mãe. E você vai estar lá comigo, mãe. Em cada palavra, em cada página. Leonardo, observando a cena da porta do quarto, sentiu uma paz profunda. Aquele encontro casual em um semáforo de Goiânia havia se transformado em algo muito maior. Uma história de esperança, de persistência, de transformação. Uma história que, assim como os poemas de Miguel, merecia ser contada. 1 ano se passou desde aquela noite em Brasília. A vida de Miguel havia se transformado de maneiras que ele jamais poderia imaginar. Seu livro, Asas de Papel, tornara-se um fenômeno literário, vendendo mais de 100.000 exemplares em apenas 6 meses, um número impressionante para um autor estreante, especialmente um tão jovem. A história de Miguel, o menino de rua descoberto por Leonardo, havia capturado a imaginação do país. Jornais, revistas e programas de televisão contavam e recontavam o improvável encontro, a emocionante apresentação em Brasília, a luta de sua mãe contra o câncer. Mas para além da história em si, eram os poemas de Miguel que realmente tocavam as pessoas. Havia uma honestidade,
uma simplicidade poderosa em suas palavras que transcendia idade, classe social e formação acadêmica. Naquela manhã ensolarada de domingo, Miguel, agora com 13 anos, observava a movimentação no auditório da Biblioteca Municipal de Goiânia, onde aconteceria o lançamento de seu segundo livro, Além do Horizonte. O nervosismo do ano anterior havia dado lugar a uma confiança tranquila. Não que ele tivesse perdido a humildade, longe disso, mas agora ele sabia que suas palavras tinham valor, que sua voz merecia ser ouvida. Nervoso? Perguntou Leonardo, aproximando-se com 2 garrafas de água. Miguel pegou uma das garrafas, sorrindo. Um pouco, mas é diferente agora. É como se eu soubesse que estou no lugar certo, fazendo o que deveria fazer. Leonardo assentiu, compreendendo perfeitamente o que o jovem queria dizer. Nos últimos meses, sua relação com Miguel havia evoluído de uma mentoria para uma verdadeira amizade. Apesar da diferença de idade, havia um respeito mútuo, uma admiração recíproca que tornava o vínculo entre eles especial. Sua mãe já chegou? Já sim. Está na primeira fila, claro, junto com a Poliana e o pessoal da casa de apoio. Leonardo sorriu. Marta Oliveira havia superado todas as expectativas médicas. Após a cirurgia delicada e meses de tratamento intensivo, estava em remissão. Ainda precisava de acompanhamento constante, mas havia retomado grande parte de sua vida normal. Agora morava com Miguel, em um apartamento confortável no setor Bueno, comprado com os direitos autorais do primeiro livro do filho. E aquela surpresa que você estava preparando para ela vai ser hoje? Miguel assentiu, um brilho de expectativa em seus olhos. Sim, no final do evento. Espero que ela goste. Vai gostar, com certeza. O auditório começou a encher rapidamente. Havia uma mistura interessante de pessoas. Fãs de Leonardo, que inicialmente haviam se interessado por Miguel devido à conexão com o cantor. Leitores apaixonados que haviam descoberto os poemas do garoto por conta própria, jornalistas, editores, professores. Mas o que mais chamava já a atenção era a quantidade de crianças e adolescentes, muitos deles de escolas públicas e projetos sociais que haviam sido convidados especialmente para o evento. Às 10 horas em ponto, a editora de Miguel subiu ao palco para dar início ao lançamento. Após uma breve introdução, chamou Leonardo para dizer algumas palavras. O cantor, acostumado a grandes plateias, parecia estranhamente emocionado naquela manhã. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui hoje, celebrando o lançamento do segundo livro de um jovem que, em apenas 1 ano, conquistou o coração de leitores em todo o Brasil. Quando encontrei Miguel naquele semáforo em Goiânia, jamais poderia imaginar o impacto que ele teria não apenas na minha vida, mas na vida de tantas pessoas. Leonardo fez uma pausa, buscando Miguel com o olhar. Muitos de vocês conhecem a história. Um encontro casual, um menino escrevendo concentrado, um poema que me fez chorar. Mas o que talvez vocês não saibam é que, naquele momento, eu estava passando por um período de questionamento na minha própria carreira. Depois de mais de 3 décadas cantando, eu me perguntava se ainda tinha algo novo a oferecer, se minhas músicas ainda tocavam as pessoas como antes. O público ouvia em silêncio absoluto. Miguel me mostrou, com suas palavras simples mas profundas, que a arte verdadeira nunca perde sua capacidade de tocar corações. Que não importa de onde viemos, não importa nossa idade ou nossa formação, se falamos com honestidade, se compartilhamos nossas verdades mais íntimas, conseguimos estabelecer conexões que transcendem qualquer barreira. Leonardo olhou diretamente para Miguel, que o observava da primeira fileira ao lado da mãe. Miguel, você me lembrou porque comecei a cantar, e por isso serei eternamente grato. Com um sorriso emocionado, Leonardo fez um gesto para que Miguel subisse ao palco. O jovem, vestindo uma camisa social simples e calça jeans, foi recebido com aplausos calorosos. Bom dia, disse ele ao microfone, sua voz agora firme e clara.
Obrigado a todos por estarem aqui hoje. É difícil acreditar que, há pouco mais de um ano, eu estava sentado em um meio-fio, escrevendo em um caderno amassado, sem saber se teria onde dormir naquela noite. Houve um murmúrio de emoção na plateia. Muitas coisas mudaram desde então. Ganhei uma nova chance, ganhei um livro publicado, ganhei leitores que me escrevem contando como minhas palavras os tocaram. Mas, acima de tudo, ganhei esperança. Esperança de que a vida pode mudar quando menos esperamos. Esperança de que nossas vozes podem ser ouvidas, mesmo quando achamos que estamos sozinhos. Miguel abriu seu novo livro, folheando até chegar à dedicatória. Além do horizonte, é dedicado a 3 pessoas. A minha mãe, Marta, que mesmo nos momentos mais difíceis, nunca deixou de acreditar em mim. A minha professora Rita, que me deu meu primeiro caderno e me ensinou que palavras têm poder. E a Leonardo, que parou quando poderia ter seguido em frente, que ouviu quando poderia ter ignorado, que estendeu a mão quando poderia ter virado o rosto. Os olhos de Miguel encontraram os de Leonardo na plateia. Obrigado por terem me ajudado a ver além do horizonte. Após um momento de emoção coletiva, Miguel começou a ler o poema título de seu novo livro. Era uma obra mais madura que seus primeiros trabalhos, mas ainda carregava aquela honestidade crua que o havia tornado conhecido. Quando terminou, o público aplaudiu de pé. Miguel agradeceu, visivelmente emocionado, e então chamou todos os estudantes presentes para se aproximarem do palco. Eram cerca de 50 crianças e adolescentes, vindos de escolas públicas e projetos sociais de Goiânia. Esses jovens aqui, disse Miguel, participaram de uma oficina de escrita criativa que iniciei há 6 meses, com o apoio da Secretaria de Educação e da Fundação Leonardo Música e Palavras. A fundação havia sido criada por Leonardo no ano anterior, inspirada por sua experiência com Miguel. Seu objetivo era identificar e desenvolver talentos artísticos em comunidades vulneráveis, oferecendo não apenas formação técnica, mas também apoio social, psicológico e material. Juntos, escrevemos uma coletânea de poemas e contos que será publicada no próximo mês. Mas hoje, eles têm uma surpresa especial para alguém muito importante. Miguel fez um sinal, e as crianças se organizaram em fileiras. Uma menina de aproximadamente 10 anos se adiantou com um microfone. Dona Marta, chamou ela, sua voz ecoando pelo auditório. A senhora poderia vir até aqui? Marta, surpresa, olhou para o filho que assentiu encorajadoramente. Ela subiu ao palco, visivelmente emocionada e um pouco confusa. Dona Marta, continuou a menina, o Miguel nos contou como a senhora sempre acreditou nele, mesmo nos momentos mais difíceis. Como guardava os poemas dele com cuidado, como o incentivava a continuar escrevendo, como dizia que um dia todo mundo ia conhecer as histórias dele. Marta assentiu, lágrimas já escorrendo por seu rosto. Por isso, nós escrevemos algo especial para a senhora, um poema coletivo, escrito por todos nós, para agradecer por ter dado ao mundo um escritor como o Miguel. As crianças começaram então a recitar um poema em forma de coral, cada uma dizendo uma linha. Era uma obra simples, mas profundamente tocante, sobre mães que não desistem, sobre sonhos que persistem, sobre o poder de acreditar quando tudo parece impossível. Ao final, Miguel se aproximou da mãe, entregando-lhe um manuscrito emoldurado do poema, assinado por todas as crianças. Mãe, disse ele, sua voz embargada, tudo isso só existe porque você nunca deixou de acreditar. Mesmo quando não tínhamos nada, você me deu o mais importante, a certeza de que minhas palavras importavam. Marta abraçou o filho, incapaz de falar devido à emoção. O público aplaudia, muitos com lágrimas nos olhos. Era um momento de celebração, não apenas do talento literário de Miguel, mas de todos os sonhos que persistem mesmo nas circunstâncias mais adversas.
Após o evento, enquanto Miguel autografava exemplares de seu livro, Leonardo observava a cena com uma satisfação profunda. Aquele menino que encontrara escrevendo em um meio-fio agora inspirava outros jovens a encontrarem suas próprias vozes, a transformarem suas histórias em arte. Seu telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem de seu produtor, lembrando-o do show daquela noite em Rio Verde. Leonardo respondeu rapidamente, confirmando que estaria lá. Quando os últimos leitores saíram e a equipe da livraria começou a organizar o espaço, Miguel se aproximou de Leonardo. "Conseguiu autografar todos os livros?" perguntou o cantor. Miguel assentiu, flexionando os dedos. "Até fiquei com cãibra. Nunca imaginei que tanta gente viria." Leonardo sorriu. "Melhor se acostumar. Esse é só o começo, Miguel." "Leonardo", disse o jovem, subitamente sério, "posso te perguntar uma coisa?" "Claro. Você acha que eu mereço tudo isso? Às vezes eu penso nos meus amigos que ficaram nas ruas, nas outras crianças que também têm sonhos, que também têm talentos, porque eu tive essa chance e eles não." Leonardo colocou a mão no ombro do garoto. "Miguel, essa é uma pergunta que muitos de nós nos fazemos ao longo da vida. Por que eu e não outro? A verdade é que não há uma resposta simples. O mundo não é justo e as oportunidades não são distribuídas igualmente. Mas o que podemos fazer, o que devemos fazer, é usar as chances que recebemos para abrir portas para outro." Miguel assentiu, pensativo. "É o que eu quero fazer com a oficina. Mostrar para essas crianças que suas histórias também importam, que suas vozes merecem ser ouvidas. E você está fazendo isso brilhantemente", afirmou Leonardo. "Lembre-se, não se trata apenas de ajudar individualmente, mas de mudar a maneira como a sociedade enxerga essas crianças. Cada vez que uma delas tem sua voz amplificada, cada vez que o talento de um jovem de periferia é reconhecido, estamos mudando a narrativa." Marta se aproximou, ainda emocionada com a surpresa que havia recebido. "Do que vocês estão falando tão sérios?" perguntou ela. Miguel sorriu para a mãe. "Do futuro, mãe. De como podemos ajudar outras crianças a terem a mesma chance que eu tive." Marta olhou com carinho para o filho e para Leonardo. "Sabe o que eu aprendi nesse último ano? Que às vezes um único gesto de gentileza pode desencadear uma série de eventos que mudam muitas vidas." Leonardo parou naquele semáforo. "Você mostrou seus poemas e agora, olha quantas pessoas estão sendo tocadas por suas palavras." Leonardo, lembrando o inexplicável que o levou a parar o carro e conversar com... "É como uma pedra jogada em um lago. As ondas se expandem, tocando lugares que jamais imaginaríamos." Miguel sorriu, repentinamente inspirado. "Acho que acabei de ter uma ideia para um novo poema." Leonardo riu. "Nunca pare de escrever, Miguel. O mundo precisa das suas palavras." Naquela noite, após o show em Rio Verde, Leonardo estava em seu camarim quando recebeu uma mensagem de Miguel. Era um novo poema escrito naquela mesma tarde, intitulado Ondas no Lago. O cantor leu as palavras do jovem poeta e, mais uma vez, sentiu os olhos marejarem. Aquele encontro casual em um semáforo de Goiânia havia se transformado em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Não era apenas sobre ajudar um menino talentoso a sair das ruas. Era sobre redescobrir o poder transformador da arte, sobre lembrar que cada gesto de compaixão pode desencadear mudanças profundas, sobre reconhecer que todos nós, independentemente de nossa origem ou circunstâncias, temos histórias que merecem ser contadas. E enquanto relia o poema de Miguel, Leonardo sentiu uma certeza profunda. Aquela história, a história do cantor e do menino poeta, continuaria a ecoar, tocando corações, inspirando gestos de bondade, lembrando a todos que encontros aparentemente casuais podem, na verdade, ser o início de transformações extraordinárias. Como escrevera Miguel em seu novo poema: "Uma palavra gentil é como uma pedra no lago. Suas ondas tocam margens que não podemos ver.
despertam ecos que não podemos ouvir, mas que continuam a vibrar, muito depois que a pedra afundou no silêncio.